Em meio às antigas escrituras, a história de Caim, o primogênito de Adão e Eva, revela-se como um enigma intrigante que ecoa por gerações. No cenário bíblico, Caim construiu uma cidade após ser exilado na misteriosa terra de Nod, onde seu destino como um andarilho se desenrolou. Nesse enredo repleto de amor, ciúmes e tragédias, uma figura enigmática surge, a esposa de Caim. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. As Escrituras afirmam que Caim encontrou sua esposa, uma descendente de Adão, e juntos deram à luz Enoque. Contudo, o texto bíblico não revela detalhes sobre a origem dela, deixando espaço para especulações e interpretações. Esta mulher, cuja identidade permanece nas sombras, desempenha um papel crucial na narrativa, e sua presença levanta questões intrigantes que ecoam através do tempo. Ao explorarmos o contexto do Jardim do Éden, onde a humanidade teve início com Adão e Eva, percebemos que a imagem original da criação de Deus era pura e bela. Adão e Eva, como os primeiros portadores da imagem divina, testemunharam o amor e a criatividade do Criador. A história deles, marcada por amor, ciúmes e tragédias com seus filhos Caim e Abel, transcende as páginas antigas, tornando-se um reflexo vívido da experiência humana. A narrativa bíblica revela a trágica reviravolta na vida de Caim, conhecido não apenas como o primogênito, mas infelizmente como o perpetrador do primeiro assassinato registrado. Seu exílio na terra de Nod, cujo nome significa errante em hebraico, simboliza sua jornada como andarilho e pária. É nesse cenário que Caim, o errante, encontra uma nova peça no quebra-cabeça de sua vida, sua esposa. A passagem menciona brevemente que Caim encontrou amor e teve um filho chamado Enoque. No entanto, a identidade da esposa de Caim permanece um mistério persistente. Quem era ela? De onde veio? Essas perguntas, como sombras na narrativa, ecoam através dos séculos, desafiando a compreensão e provocando reflexões sobre os mistérios que permeiam as origens da humanidade. Ao nos debruçarmos sobre os primeiros capítulos do Gênesis, somos introduzidos às figuras fundamentais de Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o trágico ato de assassinato cometido por Caim, a narrativa nos conduz à terra de Nod, onde ele estabeleceu sua nova jornada, dando início a uma linhagem de descendentes. Surge, então, a persistente pergunta: quem era a esposa de Caim e de onde ela veio? A busca por respostas nos leva a explorar as entrelinhas da Bíblia, que oferece pistas intrigantes para desvendar esse enigma. A certeza de que Adão e Eva tiveram outros filhos, além de Caim, Abel e Sete, é destacada nas Escrituras. Depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Essa revelação sugere a presença de outros descendentes, abrindo espaço para a hipótese de que Caim pode ter se unido a uma de suas irmãs ou a algum parente próximo. A concepção contemporânea sobre casamentos entre parentes próximos, atualmente desaprovada devido às possíveis complicações genéticas, contrasta significativamente com as práticas dos primórdios da humanidade. A Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 4, explicita que Adão teve filhos e filhas, o que indica que, naquela época, o casamento entre parentes próximos não era considerado errado nem representava riscos genéticos. Somente mais tarde, no livro de Levítico, Deus estabeleceu leis que proibiam casamentos próximos entre membros da mesma família. O texto bíblico, em Levítico 18, versículo 6, declara: nenhum de vocês se aproximará de ninguém que está perto dos seus parentes para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Nesse ponto, Deus proíbe expressamente o casamento entre mãe, pai, irmã, irmão, meio-irmão, esposa do irmão, tia,
tio, madrasta, neta, nora e genro. Antes dessa proibição, no entanto, tais uniões não eram vedadas. Na época de Moisés, Deus instituiu a proibição de casamentos mistos como uma salvaguarda contra o risco crescente de descendência deformada que poderia resultar dessas uniões. Além disso, essa medida foi vital para preservar a saúde futura da nação de Israel, fortalecendo, assim, a estrutura da unidade familiar. É crucial destacar que a Bíblia não oferece informações precisas sobre o momento em que Caim tirou a vida de Abel, nem a idade em que esse trágico evento ocorreu. A Escritura apenas menciona que isso aconteceu no final dos dias, deixando espaço para uma variedade de possibilidades. Não podemos presumir que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época, especialmente considerando que, se cada um deles tivesse mais de 50 anos, poderia haver um considerável número de pessoas vivendo naquele período. Este entendimento é reforçado pelo fato de Adão e Eva terem gerado não apenas Caim e Abel, mas também outros filhos e filhas, conforme indicado na Bíblia. Ao alcançar a idade de 130 anos, Adão tornou-se pai novamente, dando à luz um filho à sua semelhança, chamado Sete. Após o nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Esses detalhes bíblicos enfatizam a multiplicação da concepção de Eva, conforme a promessa de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. A promessa incluía que, apesar das dores do parto, a descendência seria multiplicada grandemente, delineando a expansão da linhagem humana desde os primeiros dias da criação. Assim, enquanto as Escrituras não fornecem uma cronologia detalhada, elas nos apresentam uma narrativa rica em complexidades, onde as vidas de Adão, Eva, Caim e Abel se entrelaçam com a promessa divina de multiplicação e o surgimento da proibição contra casamentos mistos para preservar a pureza genética e a coesão da comunidade. De acordo com a tradição judaica, a narrativa da descendência de Adão revela um quadro abundante, sugerindo que ele teve 33 filhos e 23 filhas. Esse número expressivo implica que, na época de Caim e Abel, uma considerável população habitava a terra, estimada em cerca de 32 mil pessoas, no momento do trágico evento. A longevidade notável dos descendentes de Adão, conforme registrada em Gênesis 5, contribui para uma compreensão ainda mais expansiva desse cenário. Se considerarmos a possibilidade de que cada casal gerou descendentes por apenas metade de sua vida, a população na época da morte de Adão poderia ter sido substancialmente grande. A genealogia apresentada em Gênesis 5 revela que todos os descendentes de Adão, até Lameque, tiveram outros filhos e filhas, indicando uma ampla linhagem familiar. Levando esses fatos em consideração, a busca de uma esposa para Caim antes de seu exílio não seria um desafio. Antes de ser banido, Caim poderia ter tido várias mulheres entre as quais escolher uma esposa. Além disso, a Bíblia fornece exemplos de casamentos entre parentes próximos em diferentes momentos. Os netos de Noé, por exemplo, não tiveram escolha senão casar com irmãos ou primos de primeiro grau, dado o contexto pós-dilúvio. Abraão casou-se com sua meia-irmã, conforme registrado em Gênesis 20, versículo 12. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca, filha de seu primo Betuel, e Jacó, primo de Lia e Raquel, casou-se com ambas. A Bíblia, até a época de Moisés, não proibiu explicitamente o casamento entre parentes próximos. Esses exemplos, incluindo o casamento de Anrão, pai de Moisés, com sua tia Joquebede, conforme relatado em Êxodo capítulo 6, versículo 20.
Destacam-se a ausência de proibições claras contra essas uniões até períodos posteriores. A compreensão desses contextos é crucial ao abordarmos as práticas matrimoniais nos tempos antigos. Embora a Bíblia não forneça detalhes claros sobre a identidade da esposa de Caim, podemos fazer uma inferência fundamentada de que ele provavelmente se casou com um de seus parentes próximos. Dada a informação de que Adão e Eva tiveram muitos filhos, é plausível que Caim tenha escolhido uma esposa entre esses parentes. O temor pela própria vida expresso por Caim, conforme registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 14, sugere a presença de outros descendentes de Adão e Eva no mundo na época do incidente. A Bíblia, em Gênesis capítulo 5, destaca que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos antes do casamento de Caim, indicando não apenas a existência de crianças, mas também de netos na época da morte de Abel. A teoria de uma possível esposa de Caim, pertencente a um grupo de humanos pré-adâmicos, levanta mais perguntas do que respostas. A Bíblia é clara ao afirmar que Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que Caim teria se casado com alguém de uma raça pré-existente contradiz esse princípio fundamental. O relato em Gênesis capítulo 2, versículo 7, destaca que Deus formou o homem do pó da terra, dando-lhe vida, e em Gênesis 2, versículos 18 e 19, Deus cria Eva como uma ajudadora e companheira adequada para Adão, formando-a também a partir da terra. Além disso, o nome dado à esposa de Adão, Eva, que significa fonte de vida, doadora de vida, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, enfatiza sua posição como a mãe de todos os viventes. Esses elementos excluem a possibilidade de uma raça pré-adâmica, da qual Caim teria escolhido uma esposa. Portanto, ao examinar os fundamentos bíblicos, a interpretação de que a esposa de Caim pertenceria a uma raça anterior à criação de Adão e Eva não se alinha com os princípios estabelecidos nas Escrituras. A discussão sobre a existência de outros seres humanos fora do contexto de Caim e Abel levanta uma teoria intrigante proposta por alguns estudiosos da Bíblia. Essa perspectiva sugere que Caim e Abel podem não ter sido necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. A argumentação sustenta que outros filhos e filhas poderiam ter nascido antes de Caim e Abel, e a Bíblia, ao destacar esses dois, simplesmente enfatiza sua relevância na narrativa. No entanto, é crucial observar que a Bíblia não menciona explicitamente outros filhos de Adão e Eva antes de Caim e Abel. Embora seja possível que outras crianças tenham existido antes deles, tal afirmação carece de respaldo nas Escrituras e não pode ser totalmente verificada. Se considerarmos que toda a humanidade descendia de Adão e Eva, com Caim e Abel sendo os dois primeiros filhos, surge a questão: como explicar a existência da esposa de Caim? A narrativa bíblica, em Gênesis capítulo 4, versículo 17, destaca que Caim, após conhecer sua esposa, construiu uma cidade, indicando o início da indústria e da urbanização. No entanto, a atenção centrada no homem desde o início, evidenciada pela cidade que recebeu o nome de seu filho, reflete uma orientação não centrada em Deus. A continuação da narrativa revela a genealogia de descendente de Caim e as realizações das gerações subsequentes. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Gênesis capítulo 4, versículos de 18 a 22.
Essa progressão genealógica revela a diversidade de habilidades e realizações na linhagem de Caim, mas também destaca a tendência humana de se distanciar de Deus, como evidenciado pela falta de foco divino na construção da cidade e nas realizações humanas subsequentes. Essa abordagem contrasta com a busca pela vontade de Deus e a reverência a Ele nas narrativas subsequentes da Bíblia. O nome Lameque, possivelmente significando conquistador em hebraico, destaca-se na genealogia de Caim como o sexto filho de Adão. No entanto, a arrogância e o orgulho de Lameque contrastam vividamente com a piedade de Enoque, o sexto após Adão na linha de Sete. Uma análise dos nomes de suas esposas e filha revela a ênfase peculiar do coração de Lameque em valores externos. Ada, que significa prazer, ornamento ou beleza, e Zilá, cujo nome significa sombra, possivelmente aludindo a uma luxuosa cobertura de cabelo, indicam a inclinação da cultura de Lameque para o físico e a beleza exterior. O nome de sua filha, Naamá, que significa amor, adiciona uma camada intrigante a essa dinâmica. A narrativa em Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24, revela o orgulho arrogante de Lameque, que se vangloria do assassinato de outro homem. Sua crença de que ele poderia prometer uma retribuição mais significativa do que Deus, expressa ao dizer: se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes, ilustra uma gradual degeneração da humanidade. Esse episódio reflete uma rápida deterioração, uma espécie de desevolução, onde a perspectiva centrada no homem se torna cada vez mais proeminente. Lameque, cujo foco estava na beleza de suas esposas e em sua percebida força, embora tenha se vangloriado, não deixa uma marca duradoura na narrativa bíblica. Apesar de toda a ostentação, nem ele nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia. Sua história parece se perder no esquecimento, e essa ausência na continuidade das Escrituras pode ser interpretada como uma reflexão da falta de significado duradouro em suas realizações. Às vezes, as maldições podem parecer persistir através de gerações, levantando a questão de se há esperança para a raça humana. No entanto, à medida que avançamos na narrativa, descobrimos que Deus providenciou uma solução para os desafios enfrentados pela humanidade. A construção de cidades, a prática de ter múltiplas esposas e o início de conflitos armados são 3 elementos consistentemente associados à figura dos reis na literatura antiga. Em Gênesis 4, Lameque emerge como uma figura intimamente ligada a ações típicas relacionadas à realeza, representando uma transição do impenitente Caim para o desafiador Lameque. O texto descreve uma transformação na percepção da violência. A marca de Caim, que antes era um estigma de exílio, agora é retratada como uma medalha de honra que confere proteção, equivalendo a uma invulnerabilidade. Os versículos de 17 a 24 delineiam a posteridade de Caim, marcada por uma série de inovações. Destacam-se a fundação da primeira cidade, chamada Enoque, o surgimento do primeiro caso de poligamia, o início da pecuária organizada e o desenvolvimento das artes da música e do artesanato em metal. A narrativa também introduz a primeira canção registrada sobre violência e derramamento de sangue. Na canção, Lameque explica às suas esposas que ele matou um jovem em legítima defesa, argumentando que, ao contrário do assassinato premeditado de Caim contra seu irmão, ele estaria muito mais imune a represálias. Através desse discurso, que provavelmente foi amplamente disseminado naquela época, Lameque emerge como uma figura notavelmente perversa. Primeiramente, sua arrogância ao falar com suas esposas, exigindo consideração e observância. Ouçam minha voz, vocês, esposas de Lameque.
Em segundo lugar, a brutalidade de suas ações ao declarar "eu matei" ou "eu mataria um homem em minha ferida e um jovem em minha dor" revela uma disposição violenta, destacando-o como um homem de espírito feroz. À medida que a família de Caim perpetua a rebelião contra Deus, a linhagem de Caim se torna a construtora da cidade humana. Este projeto atinge seu ápice mais tarde com a construção da famosa Torre de Babel. A narrativa sugere não apenas avanços culturais, mas também uma trajetória descendente em direção à rebelião e à separação de Deus. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos incentivados a buscar relacionamentos significativos com nossas famílias e igrejas. A mensagem é clara. Um coração que constantemente se afasta de Deus e dos outros, imerso em um mundo de anonimato e indiferença, não é algo que devemos desejar. Em vez disso, é nosso desafio cultivar e manter laços sólidos, construindo uma comunidade que reflete a presença de Deus em nossas vidas. Este é o último vislumbre que temos da família e descendência do maldito Caim. Adão, mais uma vez, conhece Eva como sua esposa, e ela dá à luz um filho chamado Sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Este capítulo, marcado pela terrível história de desobediência na linhagem de Caim, encerra-se com uma luz de esperança. Em contraste com a trajetória de Caim, Deus escolhe estabelecer uma nova linhagem por meio de Eva. Sete, o filho dado por Deus no lugar de Abel, ilustra o mesmo tipo de adoração humilde praticada por seu falecido irmão. As pessoas começam a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, destacando uma adoração que clama a Deus em humildade. Essa mudança contrastante entre a adoração orgulhosa de Caim e a humildade na adoração de Abel e Sete é significativa. A passagem ressalta que a adoração centrada em Caim aponta para si mesma, enquanto a adoração humilde, praticada por Abel e continuada por Sete, clama a Deus. O Novo Testamento, em Judas 11, adverte sobre seguir o caminho desafiador de Caim, destacando a importância de buscar uma adoração que seja genuína e que honre a Deus. Não é surpresa que, centenas de anos depois, quando Deus buscava um servo obediente, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. Em oração, nos aproximamos de Ti, Pai Celestial, conscientes dos mistérios que envolvem a vida de Caim e da mulher com quem ele se casou. Assim como suas vidas estão envoltas em incerteza, enfrentamos momentos em nossas próprias jornadas em que o caminho a seguir parece obscuro. Senhor, guie nossos passos assim como guiou os deles. Nos momentos de solidão, incompreensão ou distância, lembra-nos que Teu amor e graça ultrapassam nossa compreensão. Da mesma forma que Caim encontrou companhia e consolo em sua esposa, concede-nos a força e a sabedoria para construir relacionamentos significativos com aqueles que nos cercam, aproximando-nos cada vez mais de Ti através desses laços. Ensina-nos, Senhor, a sermos compreensivos e compassivos, reconhecendo que cada pessoa que encontramos possui uma história, uma jornada e um propósito em Teu grande plano. Que nunca julguemos precipitadamente, mas busquemos sempre a compreensão. Agradecemos pelas lições que podemos extrair de cada história em Teu mundo, incluindo a de Caim e sua esposa. Recordamos que mesmo em momentos de dúvida, dificuldades ou incertezas, Tu estás sempre presente e operando em nossas vidas. Abençoa-nos e guarda-nos, Pai, enquanto caminhamos nesta jornada chamada vida, encontrando força em Teu amor eterno e descobrindo nosso propósito em Teu plano. Em nome de Jesus, oramos. Amém.